Bom dia, pessoal! Hoje irei mostrar aqui para vocês alguns exemplos de planos de câmera. Esses exemplos podem ser utilizados, por exemplo, num storyboard, numa animação, num filme, até mesmo em fotografia. Então, aqui eu trouxe alguns desenhos que fica mais fácil vocês entenderem o que é cada plano. O grande plano geral, ou GPG, é um plano que normalmente é bem aberto e pega, por exemplo, cidades de longe. Sabe aquela coisa de plano Nova York, e daí você está chegando na cidade? Então, isso é o grande plano geral, quando pega uma grande cidade. Existe o plano geral, que daí é quando você pega, por exemplo, um prédio, não a cidade toda, pega, por exemplo, um close de um prédio. Tem também um plano geral aberto, que daí é quando você já pega algumas pessoas, né, mas é de longe, né, então a gente chama isso de plano geral aberto. Tem também o plano geral fechado, então, por exemplo, diferente desse, esse aqui, a gente está pegando várias pessoas, mas está como se fosse um close, então tem várias pessoas, tem um cenário, então normalmente a gente chama de plano geral quando não está focado nas pessoas, está focado, por exemplo, nos cenários. Agora, quando a gente começa a falar de pessoas, a gente tem, por exemplo, o plano inteiro. O plano inteiro, por exemplo, pega a pessoa inteira, de cabeça aos pés. Tem o plano médio. O plano médio pega da cabeça até a cintura. Normalmente é utilizado para destacar o movimento das mãos. O plano inteiro é normalmente destacado quando você quer mexer, por exemplo, alguma parte do corpo, como se fosse alguém dançando, alguém caminhando. Existe também o plano próximo, o PP, que também é o primeiro plano. Ele fica, por exemplo, do tórax ou do peito para cima. Existe o close, dependendo do roteiro ou até mesmo do profissional, vai falar bastante de close. O close ele pega normalmente o rosto ou algum detalhe, algum objeto. Normalmente a gente chama tudo de close, mas o correto é quando você pega um detalhe específico, por exemplo, um objeto, uma roupa, um olhar, é chamado de detalhe ou cut-up, né? E existe o super close. A diferença é que o detalhe pega um olho, o super close pega, por exemplo, uma expressão. O plano de conjunto aberto é quando tem várias pessoas na cena. Então, quando tem duas, três ou mais pessoas, a gente chama de plano conjunto. A câmera sobre o ombro, ou over shoulder, é quando a câmera está como se fosse do lado do rosto, aparece uma pessoa, só que você vê como se fosse no olhar daquela pessoa. Então, é como se você estivesse no ponto de vista daquela pessoa. Over shoulder. Plongée é um termo em francês que veio do teatro, e daí quando a gente vê de cima, né, a câmera de cima para baixo. Daí vocês veem, por exemplo, aquela visão de Batman, Superman. O contra-plongée é o oposto. Você olha de baixo para cima. Quando a gente vê de cima para baixo, dá uma sensação que quem está olhando é superior. Quando a gente olha de baixo para cima, dá uma sensação igual a criança olhando para o pai, como se ela fosse inferior. Então, quando você quer destacar a superioridade ou inferioridade de alguém, basta mudar o plano, né, o ângulo da câmera. Existe também o que a gente chama de câmera subjetiva. A câmera subjetiva, ela normalmente, por que é subjetiva? Você meio que segue o espectador, como se fosse em primeira pessoa. E tem também o cut-in, que daí é quando a gente vai seguindo uma pessoa e vai mudando a ação filmada justamente de um corte para outro. Por isso que é cut, corte, in, né? E o cutaway é justamente um plano ou close de outra ação interligada a ela, usando pelo menos motivos do cut-in. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, a gente começa pelo plano inteiro, depois vai justamente para um close nos pés, depois volta para um plongé, né, olhando de cima. E esse aqui é o contrário. Tem o geral, muda para, exemplo, outra pessoa, né? Então, por isso que é cutaway. Então, é duas cenas ao mesmo tempo. Depois volta para o primeiro personagem. Agora eu vou mostrar para vocês um outro arquivo que justamente mostra alguns exemplos de, de planos. Vou mostrar outros exemplos, vai aparecer para vocês aqui uma tela. O primeiro eu chamo de exemplo 1, é a mesma cena, só que com vários cortes. Então, quando a gente corta geral, aqui a gente chama de plano geral. Quando a gente corta, por exemplo, mais ou menos do nosso joelho para cima, é plano americano. Quando corta da cintura para cima, é plano médio. Quando corta, por exemplo, do peito para cima, é primeiro plano, e assim por diante. Exemplo 2.
Eu peguei aqui o mesmo personagem, mas com cortes diferentes. Então, o primeiro grande, ou o primeiro geral médio, né, é o plano inteiro. Ele pega o corpo inteiro. Plano americano, da cintura, aliás, do joelho para cima. Plano médio. Sempre lembrei, médio, metade. Então, da cintura para cima. Primeiro plano, do peito para cima, como se fosse do peito para cima, né, o tórax. Grande plano é do pescoço para cima. Vocês vão ver que, dependendo do autor, pode ter um termo ou outro, porque depende da região. Então, é muitas vezes comum o pessoal chamar tudo de close. Mas nesse detalhe, nesse exemplo aqui, a gente vê mais exemplos. Ó. Então, grande plano é do pescoço para cima. O muito grande plano é da boca para cima. E o plano detalhe, por exemplo, aqui está nos olhos. Então, existem vários tipos de plano que você pode fazer, e daí no roteiro você coloca o nome do plano. No storyboard, você desenha aquele plano. Espero que tenham gostado e até a próxima.